que tem tudo a ver com tudo que esse congresso está pregando. Fala sobre as mulheres de Provérbios, capítulo 31, a mulher de Provérbios 31, instigando mulheres à submissão, ao marital, a abençoarem os seus maridos, a tratarem como rei dentro da sua casa, para que elas possam ser rainhas dentro da sua casa. Aqui a gente ensina que o discurso feminista sobre o empoderamento feminino não pode ser aplicado da maneira com que tem sido aplicado, principalmente dentro das igrejas. Nós estamos vendo mulheres utilizando a autoridade que Deus deu, pensando que essa autoridade serve de autoritarismo para criar motim. São mulheres que acham que a autoridade que Deus deu dá cobertura para brigar com o marido. Ele diz, você não vai, ela diz, eu vou. Ele diz, você não vai, ela diz, eu vou. E vamos ver se eu não vou. E está achando que Deus está aprovando isso. Você pode ser um espetáculo do lado de fora, irmão, mas a sua oração não sobe do teto. Ministério começa dentro de casa, a autoridade se conquista dentro de casa. Talvez você diga, irmã Camila, você fala isso porque seu marido é crente, meu marido não é cristão. Mas sendo ele ou não, a Bíblia diz que a autoridade foi constituída ao cabeça. E a Bíblia diz que a mulher santa, até sem palavra, ela ganha o cabra. Só no silêncio, só com testemunho. Então, é o tipo de coisa que a gente instiga nesse DVD pela palavra de Deus, tá? Irmã Camila, eu admito, eu tenho dificuldade de submissão. Se junte ao clube. Por isso que Pedro falou, maridos, amai as vossas mulheres. Porque para o homem tem que fazer ele identificar o amor. O camarada, ele é tão distraído, irmão, que ele só percebe que ama quando está quase perdendo. Aí daqui a pouco ele percebe que não tomou banho, que a toalha está suja, que a roupa não está passada. Aí ele vê que na verdade o problema não é a logística, é que está faltando alguma coisa. Ele diz, eu amo aquilo. Agora, a mulher não. A mulher ele não precisa pedir para amar, porque o amor da mulher é quase instintivo, é essencial. Nunca precisou pedir para uma mulher amar. Tem gente que se conheceu hoje aqui e vai virar amiga de infância hoje. Que a mulher é assim, né? Você tem um filho homem e ele diz, pai, eu quero levar esse cachorro para casa, posso? Ele diz, não. Ele diz, poxa, pai, vai embora. Você tem uma filha mulher, pai, eu quero levar esse cachorro para casa. Não, minha filha não vai, pai, pelo amor de Deus, o cachorro vai ficar na rua. Mulher ama, tem um elo muito rápido. Então a gente não tem dificuldade para amar, mas a gente tem dificuldade para se submeter. E Pedro estava apontando a fraqueza de cada um. Ele está dizendo, eles têm fraqueza para identificar o amor e elas têm fraqueza para reconhecer a autoridade. Você pensa que submissão é só da esposa para o marido? Não é não, irmão. A submissão é bíblica. Se você é ovelha, seja submissa ao seu pastor. Se você é filha, seja submissa ao seu pai. Se você é esposa, seja submissa ao seu marido. Se você é funcionária, submeta-se à sua chefia. Quem está entendendo, diga amém. É um coro, mas se você, já que entrou nessa para ser crente, quer ser de verdade, você leva esse testemunho para sua casa, tá bom? Gênesis 24, quem achou, diga amém. Amém. Essa palavra, ela voltou muito forte ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. A partir do verso 13 em diante. Glória a Jesus. Diz assim: eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja esta aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisto eu verei que tu usaste de bondade para com o meu senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. E ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela, bebe, meu senhor.
E então prontamente abaixou seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Diga comigo, mais água. Isso, e correu outra vez ao poço para tirar mais água. E correu outra vez ao poço. Diga, outra vez. Diga, outra vez. Para tirar mais água. Diga, mais água. Diga, outra vez. Para mais água. Agora diga sozinho. E tirou-a e deu a todos os camelos. Diga amém por essa palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Diga amém por essa palavra. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glorifique a Deus pela exposição da sua santa palavra. Você não precisa esperar muita revelação para glorificar a Deus, não. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação só por ser quem ela é. Independente, poderosa, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Procure a ressonância magnética mais poderosa da terra e você vai ver que ela pode contar os gomos cerebrais, mas ela não tem poder de conseguir determinar aonde termina a alma e começa o espírito, e vice-versa. Mas a palavra de Deus está dizendo: eu sei aonde começa você e aonde vai a ação de Deus. Eu conheço os teus limites. Oh, a palavra de Deus entra para romper, para discernir, para te fazer entender. Oh, aleluia, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Todo espírito de confusão que tenta conturbar a sua mente, para você não entender para que foi chamada, qual é a obra de Deus na sua vida, para você ficar achando que veio aqui porque não tinha nada melhor para fazer, ou chegou aqui porque alguém te impeliu. Não, Deus é dono do querer e do efetuar. A sua vida atende a um propósito divino antes de você nascer. Deus já tinha um plano com você. Você não nasceu para poder ter um plano. Deus inaugurou um propósito. Deus criou um plano. E quando Ele pensou no plano, Ele permitiu a sua gestação no ventre da sua mãe. O que Deus está dizendo para mim e para você é que é impossível sua vida dar errado. É só você começar a entender e a atender o propósito de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Ele olhou para Jeremias e ele disse: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei. Ele não disse te darei, ele disse: antes de você nascer, eu já tinha colocado as nações na escritura do teu nome. O que ele está dizendo é o seguinte: você não nasceu para poder e depois eu criar um plano para você. Ele está dizendo: não, você nasceu para atender um plano que eu já tinha criado antes do seu nascimento. Pega na mão dessa pessoa, estou sentindo uma atmosfera profética muito forte aqui. Quem acredita no poder da palavra profética? Se você acredita, segura na mão dessa pessoa. Só faça isso se você acredita, porque o que não é por fé é pecado. Segure na mão dessa pessoa com firmeza. Não segura de um jeito esquisito, não. Com essa mão fria, frouxa, requenguela, não. Segura com a firmeza de quem sabe a que veio. Mãe Camila, eu sei, Deus me trouxe. Segura a mão dessa pessoa e diga para ela: sua vida. Diga mais forte: sua vida foi feita. Diga: sua vida foi criada. Diga: você foi gerado
para dar certo, para dar certo. Já havia um plano antes de você nascer. Irmã Camila, qual é o nome disso? Predestinação? Não, soberania. Deus de propósitos. Aleluia, aleluia, eu já estou sentindo. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, glória a Deus. Você não me vem para cá hoje aqui, não, como quem está perdido, como quem... Não, tem um propósito, tem um plano, tem uma porta que leva seu nome, tem um arquivo no histórico de Deus, e é o seu nome que está em cima da pasta. E talvez você diz, irmã Camila, isso que a irmã está falando é até muito bonito, mas se isso fosse verdade, fosse não, é. Eu só estou reproduzindo o que você está pensando enquanto eu estou pregando. Você diz, mas se isso fosse verdade, então não era para eu estar perdida. Não era para eu me sentir deslocado, sem entender qual é o viés do ministério que Deus me confiou, ou compreender a que tipo de propósito eu preciso atender. Eu entendo essa sua indagação e tenho uma resposta divina para ela. Ocorre que na maioria das vezes você procura uma coisa que faça sentido para você. Alguma coisa que eleve o seu nome, alguma coisa que te dê razão de viver, alguma coisa que faça seu sentimento de sensação, plenitude e contentamento girar em torno de você. E isso é culpa do seu ego, do meu ego. O ego, ele nunca pode ser inexistente, ele só é suprimido, ele sempre existe. A vaidade nunca pode ser erradicada, ela só pode ser amenizada. Tanto que no auge da sua sabedoria, Salomão ele vai escrever Eclesiastes, e ele já está num grau de sabedoria tão grande, beirando a genialidade. E você sabe que a genialidade começa a esbarrar na loucura, mas aquela sabedoria que Deus lhe deu é de Deus, é divina. E a fé, de fato e de verdade, é loucura aos naturais. Mas ali, se a gente pudesse resumir Eclesiastes, nós resumiríamos com uma única palavra, onde ele vai resumir que tudo que o homem faça ou não faça, sempre será vaidade. A vaidade é o narcótico nocivo mais antigo do mundo. Tudo que você vê Satanás usando hoje como arma, isso é secundário. Crack, cocaína, heroína, prostituição, tudo isso é secundário. Na verdade, o narcótico nocivo mais antigo no mundo não está na erva, não está na maconha, não está no que é líquido ou no que é pó. O narcótico nocivo mais antigo no mundo é uma substância natural. Ele está no homem, é a vaidade. E é isso que ele usa. E às vezes a nossa vaidade nos engana, porque a gente quer viver uma vida na busca e sobre a procura de algo que faça sentido para a gente. É por isso que algumas pessoas estão buscando como recurso o suicídio. Os psicólogos já comprovaram isso. A maioria das pessoas que cometem suicídio, elas não querem morrer. Elas querem procurar um sentido para uma vida que não entendem. Elas querem acabar com o sofrimento. E não tem nenhum outro sofrimento que seja maior do que viver uma vida que não atende a um propósito. Do que viver uma vida que te pareça sem sentido. Você começa a andar perdido. Você vai ver pessoas com N problemas. Pessoas enfrentando uma série de desafios por causa das suas deficiências. Sejam elas psicológicas, sejam elas físicas. Mas todas elas vivem sobre a perspectiva de acreditar que tem um propósito. E é isso que as ajuda a romper os desafios diários. Irmã Camila, se tudo isso é verdade, por que eu ainda me sinto deslocada? Se tudo isso é verdade, por que eu ainda me sinto procurando? Porque você anda procurando coisas que façam sentido para você. Coisas que gerem curtidas para você. Coisas que gerem notoriedade para o seu nome. Mas quando Deus decidiu permitir e criar você para o dia do nascimento, Deus não pensou primeiro em você, Deus pensou primeiro em um propósito. E todo o propósito que Deus inaugura é para a glória de seu nome.
A Bíblia diz que porque dele, nele, por ele e para ele são todas as... E é por isso que depois que você nasce, você não consegue entender um propósito. Você fica procurando ele porque você procura algo que faça sentido para você. Aí você acorda com um propósito, dorme com um propósito, anda com um propósito, veio para a igreja com um propósito. O propósito está do teu lado. Minto, não está do teu lado não, ele está do teu colo. Ele está sentado em cima de você. E você diz, como pode ele estar aqui e eu não descobrir? Ele está perto, mas você vive procurando coisas que façam sentido para você. E é por isso que você fica deslocado. Quando você entender que você foi criado para a glória de Deus, que a sua vida deve atender um plano divino, que as coisas que giram à sua volta são uma conspiração do céu em seu favor, para glorificar o nome de Deus, você não vai procurar coisas que façam sentido para você. Você vai fazer uso da fé e procurar coisas que façam sentido para Deus. E quando essas coisas que você deve procurar e fazer sentido para Deus, você vai começar a glorificar o nome dele. E não tem maior prazer do que a nossa alma perceber que está dando contentamento para Deus, prazer para Deus, alegria para Deus, serviço para Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, o propósito da tua vida é me servir. Você foi criado para louvor da minha glória. Tudo que tem fôlego louva o meu nome. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, sem que haja linguagem ou fala, ouve-se o som da sua voz. O que o texto está dizendo é, as estrelas foram criadas para a glória do nome dele, e elas glorificam o nome dele quando brilham. O céu foi criado para a glória dele, e quando é noite ele é glorificado, e durante o dia ele também é glorificado. O vento que passa na relva não sabe falar português, nem inglês, nem alemão. Ele só sopra, mas quando ele sopra, ele glorifica o nome dele. As marés sobem, se levantam. Quando elas estão no alto, elas glorificam a ele. Quando elas descem, elas glorificam a ele. Os peixes no oceano não cantam como nós, nem têm habilidade para instrumentos, mas quando eles nadam, glorificam a ele. Até o ateu que não glorifica a Deus sabe, ou se não sabe, vai saber agora, que o seu nascimento é comprovação da glória do Deus Criador. O seu fôlego foi para a glória do Deus Criador. Salmo de número 29, Davi vai exortar toda a majestade a louvar a Deus. Ele vai dizer, oh aleluia, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor desnuda as brenhas, faz parir as servas, e no seu templo quem veio para o templo adorar? E no seu templo, depois de cada um ouvir a sua voz, o texto vai dizer, e no seu templo cada um diz glória. Mas sabe como é que começa esse salmo? Não começa falando da voz de Deus, começa falando da obrigação de toda criatura para adorar a Deus. O salmo diz assim, dai ao Senhor, ó filhos, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida. Isso aqui quebra na emenda aquela galera que vem para o culto e diz assim, eu só dou glória se eu sentir. Eu já gosto mais daquela outra categoria, aqueles que chegam aqui e dizem, eu vou dar glória até sentir. Esses entendem que lhe é devido, né? Então eu queria que você ouvisse o que o Espírito de Deus ainda há de ministrar ao nosso coração em Gênesis 24, com essa perspectiva. Sua vida atende um propósito que foi idealizado por Deus, a maior dentre todas as lideranças, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um propósito que foi criado antes mesmo de você nascer. Então eu queria que você entendesse que o Senhor está te trazendo hoje a esse lugar, te fazendo ouvir, quer seja aqui em cima ou lá embaixo, acompanhando pelas telas, que não tem como dar errado, só vai dar errado se você insistir em não se render, em fazer para a glória de Deus.
Eu costumo dizer que na caminhada cristã eu aprendi duas coisas que nunca mais eu esqueço. A primeira é que fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas fugir dela dá mais trabalho. Não é? A preciosa que o Senhor separou para essa noite chama-se Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac, nora de Abraão. Alguém que está entrando numa linhagem de promessa. Quando o Senhor se revelou a Abraão e lhe fez promessas, a Bíblia diz que não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus que fala, cumpre. Quando Deus se revelou a Abraão e lhe fez promessas, ele disse a Abraão: sai da tenda, conta as estrelas, se é que as pode contar. Assim como você não pode contar as estrelas que estão no céu, assim como você não pode dar conta dos grãos de areia que estão sobre o mar, é desta maneira que eu multiplicarei a tua descendência. Irmãos, a promessa é grande. Completa para mim, a promessa é grande. Mas faz aquele grande com sotaque de vocês. A promessa é grande. É grande, né? Não, é sério. É uma promessa grande, irmãos. É grande e é poderosa. Só para você entender o que eu quero dizer acerca do nível de promessa que Deus está confiando a Abraão, nós estamos falando de uma promessa que é maior do que ele. E normalmente as promessas de Deus costumam ser maior do que nós, porque elas não estão baseadas na nossa capacidade de viver, mas na capacidade dele de fazer. Oh, aleluia! Então veja, a promessa de Abraão, a promessa que o Senhor confiou a Abraão, ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão poderosa, que Abraão já vivenciou tudo que a sua vida humana poderia desfrutar aqui na terra, de tudo que Deus disse. O primeiro registro de riqueza, não atrelado a Jó, porque nós não sabemos a contagem de seu tempo, mas eu estou falando nos dias de Abraão. O primeiro registro de riqueza está associado a Abraão, o pai da fé. Não há nenhum outro grau e nível de prosperidade até aqueles dias. Ele inaugurou esse nível de prosperidade em seus dias. O Senhor trouxe uma promessa para Abraão tão grande que ela não se limitava apenas a questões emocionais, mas também rompia o físico. Eu estou falando de um homem riquíssimo. Eu estou falando de alguém que viu o ventre da sua esposa ser aberto pela mão de Deus a fim de cumprir a promessa que ele havia dito. Eu estou falando de alguém a quem o Senhor confiou uma promessa tão grande, que nem todos os seus dias seriam suficientes, por mais ancião que ele ficasse, seriam suficientes para cumprir toda ela. Então, por causa disso, Deus estava gerando com ele uma aliança para a sua posteridade. Abraão, o que eu tenho, estou parafraseando, Abraão, o que eu tenho sobre a sua vida é tão grande, que não vai dar para a sua vida inteira cumprir. Então eu vou ter que continuar cumprindo na vida do seu filho, e no filho do seu filho, e no filho do seu filho, e no filho dos filhos dele. Abraão, a promessa que eu estou lhe confiando, ela é tão grande, que não vai dar conta de cumprir só na sua casa. Vai ter que cumprir na tua casa, e em ti serão benditas todas. Aleluia! Levante essa mão e diga: foi comigo. Diga: eu não estava lá, mas recebi. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então abra de novo a sua boca comigo e diga: é grande. Diga: é muito grande. É grande, é poderoso, é extraordinário, é sobrenatural. É o Deus de promessas. É o Deus de promessas. Essa promessa foi tão grande, foi tão extraordinária, que Abraão já viveu em vida tudo que ele podia. E viveu em vida foi ótimo, mas que Abraão viveu tudo que ele podia desfrutar em sua vida. E agora isso vai ser passado para Isaac, e ele quer que Isaac tenha uma esposa que lhe corresponda à altura da grandeza da promessa da casa. Então ele vai chamar o servo mais antigo da sua casa, aquele de confiança. Ele faz esse servo colocar a mão entre as suas coxas. Dentro da cultura judaizante é um pacto, é um juramento, é uma aliança. E ele olha para esse servo e ele diz assim: volta à parentela da casa de meus pais, da terra onde eu saí, e busca de lá uma mulher
para Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade nessa ocasião. E aí o servo muito preocupado, porque desde o dia em que Abraão saiu de lá, nunca mais havia voltado naquela terra, não sabia quantas andava. O servo vai dizer para ele, dado o tamanho da responsabilidade, ele entende o tamanho da responsabilidade que Abraão está lhe confiando. Aí ele vai dizer o seguinte: mas e se eu não achar de lá mulher para ti, ou para o meu senhor Isaque, perdão? Aí ele vai dizer, se você não achar lá, não traz nenhuma. Porque ou vem da minha terra, ou não vai vir estrangeira. Rapaz, isso aqui me confronta. Porque Abraão consegue entender que a promessa está acima das circunstâncias. Ele consegue compreender que a promessa de Deus sobre a sua casa, ela é tão grande, é tão poderosa, é tão excelente, que ele não decai. Ou ele não cai. Ele não prepara um plano B por causa de uma necessidade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ou vai ser a altura dele, ou não, ele não descerá o padrão por causa de uma necessidade. Desculpa, mas eu vou falar. Se uma meia dúzia que fica demonstrando desespero para casar quando deveria estar esperando o Senhor, entendesse que não precisa cair para se comportar, para entrar num nível, mas você precisa ficar onde você está para que Deus traga algo à altura do que Ele confiou, não choraria metade das lágrimas que tem chorado. Vamos ser honestas. Aí o servo faz o juramento, sela 10 camelos e vai para a terra de Abraão, da onde ele saiu. Quando ele chega lá, ele entende que a responsabilidade que Abraão lhe confiou é tão grande, que ele vai fazer uma oração. Esse homem está na dependência de Deus. Ele sabe que a escolhida vai entrar para a linhagem real. A escolhida não será conhecida apenas como uma mulher, mas como uma princesa. A escolhida não será apenas herdeira de um patrimônio físico. A escolhida será herdeira de uma linhagem onde a promessa é perpétua. Rapaz, é muito grande. Compreendendo o tamanho da grandeza da promessa que está sobre a casa de Abraão, esse servo vai entrar num estado de dependência lindo. Ele chega na fonte, que está à entrada da porta da cidade, da qual Abraão foi tirado, e ele faz uma oração, onde ele vai fazer uma prova com Deus, que foi aonde nós lemos. Ele vai dizer: Senhor Deus de meu senhor Abraão, as moças sempre vêm aqui para tirar água. Faça com que a moça que vier aqui tirar água, e eu pedir a ela para me dar de beber, e ela der de beber água a mim e aos camelos, seja esta a moça que eu vou entender que o Senhor designou para demonstrar bondade ao meu senhor Isaque. Aí o texto vai dizer que, não tendo ele acabado de orar, eis que saía Rebeca. Oh, aleluia. Deus está me autorizando a dizer algo que você já suspeita, mas você vai ter certeza. Oh, você é a resposta de uma oração que você não ouviu, mas é você que Deus vai usar. Você é a pessoa que Deus tem escolhido para viver um tempo de cumprimento de promessas. Não, eu vou falar de novo, você não entendeu. Você é a pessoa, você tipifica a geração, escute o que eu estou lhe dizendo, daqueles que o Senhor elegeu neste tempo, não apenas para ouvir promessas, mas para viver o cumprimento de promessas que já foram declaradas, às vezes até antes de você nascer, tá entendendo? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer na tua vida coisa que você ouviu quando eu disse que ia fazer, mas eu vou fazer na tua vida coisa que você nem sabe, porque eu não prometi a você, eu prometi em outro tempo, eu falei com outra pessoa, mas a evidência do cumprimento será na sua vida. A nossa vida é marcada por 2 tempos. Primeiro, o tempo de Deus fazer promessas. Segundo, o tempo do cumprimento das promessas que foram feitas. No tempo das promessas, parece até que elas são melhores do que o cumprimento, porque o tempo de promessa é um tempo de tanta esperança, rapaz.
Tu entra num culto, Deus toma um vaso e diz, vou eu fazer. A gente chora igual doido. Aí tu pensa, será que eu estou ficando maluca? Aí levanta outra e diz, e para confirmar, e pá, pá, pá. Não é não? Escuta, escuta. Aí a gente chora, a gente adora. O tempo de promessas alimenta na gente todo o combustível necessário. Oh, o que eu quero que você entenda? Rebeca não vai ouvir essas promessas. Porque quando Deus fez promessas a Abraão, ela não estava lá. Porque tem coisas que precedem a sua vida cristã. Tem promessas que Deus fez, por exemplo, a sua mãe, que faleceu antes de te ver convertida, mas morreu com certeza de que você seria crente. Cultos que você não foi, mas alguém falou seu nome. Visões que Deus deu a alguém, em lugares que você não estava, e deu as suas características, e disse, eu estou vendo um moço assim, assim, Deus manda dizer, e às vezes tua mãe, teu pai, teu pastor, nem te contou. Rebeca não estava lá, porque quando Deus fez as promessas, era tempo de promessas para Abraão. O que Rebeca tipifica em nós hoje aqui? O tempo que Deus não vem para falar. E esse segundo tempo, que é o tempo do cumprimento, ele costuma ser mais difícil para nós do que o tempo da promessa, que é quando Deus fala. Porque quando é tempo de Deus falar, irmão, é lindo. Deus fala com as crianças cantando, eu sou uma florzinha de Jesus, a gente chora. Deus fala numa palavra profética. Tem doido aqui, meu irmão, que diz, irmã, Deus falou comigo quando eu estava vendo televisão. Não é? Porque, não, e é sério, eu não duvido não. Porque quando chega a hora de Deus falar, Deus fala no canto do passarinho. Deus fala numa pessoa que você pensou de manhã e ela te ligou à tarde. Deus vai confirmando todas as conexões, não é verdade? Então viver o tempo da promessa é muito bom, é muito bom. O tempo do cumprimento também é bom, mas é um pouco preocupante. Porque no tempo que Deus prepara para cumprir, Deus não fala. Rapaz, e nesse tempo, tu é provado de todas as maneiras. É quando você começa a pensar, será que era profeta mesmo ou estava todo mundo doido? Será que era crente mesmo ou eu estava emocionado com o primeiro amor? Será que era... Porque você começa a avaliar tudo pela lógica natural. Porque Deus não está mais falando. Só que quando Deus para de falar, é porque o tempo do cumprimento está chegando. Escute o que eu estou lhe dizendo. Em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Vamos comigo, em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Você entrou aqui desesperado e o Senhor está dizendo, você acha que ele está assustado? Pois vai ficar mais. E eu digo, por que, Senhor? E ele diz, porque ele está acostumado a me ouvir falar. Agora ele vai ficar espantado com o que eu vou fazer. Oh, aleluia! Deus vai fazer. Eu não sei se você está entendendo. Deus está me autorizando a liberar isso sobre a sua vida. Se você está aqui, reage. Deus te trouxe aqui para te dizer, não é o céu que está de bronze, não é o diabo que tem retido a tua oração. O meu silêncio é trabalho, e depois do trabalho eu te apresento o resultado. É tempo de cumprimento. É tempo de cumprimento. Olha para o teu vizinho aí, diga para ele ou para ela, é tempo de cumprir. Oh, aleluia, lá você que está de pé, vira para pelo menos 3 pessoas aí na galeria e diga, é tempo de cumprir. É tempo de cumprir. Te prepara para não tomar susto. Te prepara para não ficar perturbado. Deus, declama. Quem é Rebeca? Quem é Rebeca? Rebeca para nós é a inspiração. Olha aqui, ó. Eita glória. Rebeca é para nós inspiração. De quê? De alguém que nem ouviu o que foi dito a Abraão, mas vai desfrutar. Rebeca é inspiração de alguém
que vai viver a alegria do Deus que não vem para falar, do Deus que vem para fazer. É só você olhar e você vai ver que isso está descrito aqui. Eu não estou falando nada que não esteja notório no texto. Aí o servo de Abraão vai fazer a oração. A oração que ele faz é uma prova que ele está fazendo com Deus. Ele quer ter certeza que a moça está aprovada, habilitada. E a única pessoa capaz de habilitar alguém para a confirmação de outro é o próprio Deus. Para ele é desconhecido, ele não conhece ninguém. Só o Deus que conhece a todos é que pode determinar para ele quem é. Então ele diz, olha, aquela que vier aqui tirar água e quando eu pedir de beber, ela der a mim e aos camelos, eu vou entender que essa é a escolhida que o Senhor separou para o teu servo Isaque. Aí o texto diz assim, ainda antes. Porque quando chega o tempo de cumprir, você cronometra do relógio entrar no meio-dia e as coisas acontecem às 11. Não, eu estou falando sério. Quando chega o tempo de cumprir, você pensa assim, até o final do ano, aí amanhã à tarde Deus resolve tua vida com um telefonema. Não, é loucura. Quando chega o tempo de cumprir, é coisa de doido. Aí o texto diz que não tendo ele acabado a oração, saía Rebeca. Saía não quer dizer que ia embora, saía quer dizer que chegava, porque a fonte ficava do lado de fora da entrada da cidade. Então o que ele está querendo dizer é que ela saía da cidade para chegar na fonte. Às vezes, para tomar posse do cumprimento do tempo que Deus vem para fazer, a gente precisa ter essa disposição de Rebeca. Entender que na perspectiva de algumas pessoas, você vai ter que sair. E talvez vai ter alguém até mandando tchau para você e dizendo, tadinha lá, fulana está indo embora. Depende da perspectiva, porque o servo de Abraão está dizendo, está chegando. Quando Rebeca vai chegando ali, o texto diz que ele não tinha acabado de orar. Aí eu vou ver que Rebeca tem o comportamento de quem Deus escolhe para viver o cumprimento. É só você olhar aqui e você vai ver que a questão é comportamental. Fala comigo, comportamental. Numa boa, vocês sabem que, falando aí a grosso modo, né? Como a gente diz aí, eu sou do manto. Mas o que está acontecendo aqui em Gênesis 24 não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com monte, não tem nada a ver com campanha, não tem nada a ver com nada, irmão. A questão do que está prestes a acontecer aqui em Gênesis 24, sobre a escolha de Deus para a vida de Rebeca, para ela ser uma mulher poderosa, para ela viver o cumprimento de uma grande promessa. Os pais de Rebeca não eram profetas, a mãe não era profetisa, o pai não era profeta, Labão, seu irmão, também não era profeta. E mesmo sem ninguém ser profeta, eles declararam uma palavra profética no dia que Rebeca foi despedida de sua casa. No dia que ela saiu para casar com Isaac, o pai levantou a mão, a mãe levantou a mão, os irmãos concordaram e disseram, vai, bendita entre as filhas. Eles disseram, vai, porque no teu ventre nascerá um exército, mãe das multidões. Escuta isso, olha o que eles dizem, vai, porque os teus filhos serão como um exército que vão encher a terra, do qual eles resistirão à porta dos seus inimigos. O que eles estão dizendo é, Rebeca, o que está prestes a acontecer e a nascer de teu ventre é algo tão grande que os seus filhos vão encher a terra, e eles serão tão poderosos que quando o inimigo sair, não vai ter força de combater, porque seus filhos já estarão lá. Não eram profetas, mas a carga do que está acontecendo é tão evidente que quando chega o tempo de cumprir, irmão, quem não é profeta também profetiza. Então é algo muito grande. E o que é que faz Rebeca se encaixar nesse tempo? Comportamento. Falei e vou dizer, aqui não está falando de unção, aqui não está falando de campanha, aqui não está falando de monte, aqui está falando de comportamento. Caráter, atitude, prontidão. Eu posso listar pelo menos 3 características que denunciam, que apontam o comportamento de Rebeca. Primeiro, ela chega antes dele terminar. Olha o que o texto está dizendo. Quando ele pede de beber água a ela, o texto diz que ela responde assim, está escrito, e prontamente,
Ela disse, bebe meu senhor. Antes de terminar de orar, ela chega. Quando ele pede de beber, prontamente ela derrama. Terceiro, perdão. Quando ela vê que ele termina de beber e ela vai pegar água para os camelos, o texto diz, e apressadamente. Antes de terminar de orar, ela chega, prontamente ela dá água, apressadamente pega mais. Vou falar de novo. Antes de terminar de orar, ela chega, prontamente dá de beber água e apressadamente vai pegar mais. Qual é o comportamento de Rebeca? Rebeca tem o comportamento de alguém que está pronta para viver o cumprimento das promessas de Deus, porque ela demonstra prontidão no presente. Presta atenção. Rebeca demonstra prontidão no presente. Falando a grosso modo, Rebeca é do tipo que não espera o nome ir para a escala para fazer. Ela vê a demanda e faz. Quando Deus fez promessas a Abraão, água, apressadamente pega mais água. Rebeca é pronta. Rebeca não é do tipo que chega na igreja, vê alguém pregando e diz, eu quero ser pregadora. E aí vai para casa e fica esperando o telefone tocar. Um dia alguém me liga, hein, para eu pregar, hein. Aí vem, outra pessoa prega, ela olha, ele olha e diz, eu quero ser pregador. E é assim a semana toda. E volta para casa e diz, um dia esse telefone toca, hein. Aí no meio do intervalo alguém está dizendo, desce lá que tem problema no berçário. Não, rapaz, eu vou ser pregador. Quando não diz, eu quero ser pastor. Aí chega cedo, senta bem perto. Daqui a pouco, no intervalo, um obreiro chama e diz, rapaz, dá uma força lá no banheiro, o cano entupiu, é ruim, eu tenho unção, é de pastor. Essas pessoas, eu sei que elas não estão aqui, eu só estou te falando para alerta. Essas pessoas nunca viverão o cumprimento. Porque ou elas estão presas ao passado, ou elas estão à espera do futuro, mas elas nunca sabem o que fazer no presente. Aí, escuta, qual é a condição dessa pessoa? Ela lembra que Deus fez promessas de ser pastor, de ser pregador, seja o que for. Só que essas promessas foram ditas no passado, amém? Quem lembra, diga amém. Mas não tem problema nenhum, porque todas elas me dão esperança acerca do... Aí eu fico lembrando do que Deus me disse no passado, esperando o... E por que nada acontece no presente? Minha vida está uma prova agora. Se eu tenho promessas que me foram feitas, se eu tenho a garantia de que Deus cumpre, por que a impressão que eu tenho é que o sofá da depressão já me abraçou um tempão? Por que a impressão que eu tenho é que eu venho na igreja, vejo as pessoas pregarem, outras adorarem, choro, sinto a presença de Deus, mas a página da minha vida nunca vira, o comportamento nunca muda. Irmã, eu tenho certeza, eu tenho um potencial incrível. Deus disse que tem uma grande obra, mas já tem anos e eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Você vive a expectativa de ser aquilo que te foi dito lá no começo, mas há um processo, o nome do processo é o presente. Ele está no meio do passado e do futuro. Na maioria das vezes, pessoas que têm grandes promessas não conseguem viver grandes futuros porque não sabem o que fazer Elas ficam presas no passado, ou preocupadas com o futuro, e as coisas vão acontecendo no agora, mas elas não atendem à demanda, porque elas se lembram do que Deus falou e diz, Deus vai fazer, e elas não entram no meio. Eu tenho aqui pessoas que têm fé, têm tanta fé que acreditam no passado. Só que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é... Não me diga o tamanho da sua fé, me mostre o tamanho das suas obras e eu direi o tamanho da sua fé. As pessoas querem dizer que tem fé, mas elas acham que fé é uma emoção. Fé não é emoção, fé é crer e ter atitude. Toda fé deve ser acompanhada de boas obras. Marta é uma mulher de fé. Mas se você não souber como executar a sua fé, você não viverá um tempo de cumprimento.
Lázaro morreu. Jesus está entrando na aldeia de Betânia. Marta vai recebê-lo. Marta é uma mulher de fé. Ela olha para Jesus e ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Agora veja, ela crê tanto em Jesus que ela acredita até no passado. Porque ela diz assim: se o Senhor... Vamos lá, conjuga aí. Se o Senhor... Essa conjugação está no... Marta está dizendo: eu creio tanto que eu acredito até no... Ela acredita na capacidade de Jesus fazer o que não pode mais ser feito. Ó, se o Senhor estivesse aqui, ela está... Aí você está pensando que eu estou falando só de Marta? Não estou não. Isso aqui tipifica muito bem aqueles crentes que têm promessas, mas não veem o cumprimento, aí culpam Deus. Aí dizem assim: ah, se eu tivesse convertido antes. Ah, se eu tivesse conhecido fulano, se eu tivesse casado com Beltrano, eu não estava assim. Se. Você aloja, você acomoda a sua fé no... Olha o que ela está dizendo: se o Senhor estivesse aqui. Rapaz, olha que doideira. Se o Senhor estivesse... Se o Senhor estivesse... E quem está ali agora? O Senhor. Aí olha o que ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé que acredita até no... Aí ele diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz: eu sei. Naquele grande dia. Marta acredita no passado e Marta também acredita no... Marta só não acredita que o Senhor que está aqui agora, no presente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Olhe para cá, porque eu vou ser bem simples. Você fica lamuriando-se, fazendo uso da fé, para mexer, para falar de coisas que não podem mais ser mexidas. Ah, se o Senhor estivesse na minha infância, eu não tinha sido molestada. Ah, se o Senhor estivesse antes de eu te conhecer, eu não estava vivendo um divórcio agora. Ah, se. Mas eu creio que o Senhor vai. E o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Agora. Pare de chorar pelo que Ele não fez. Pare de se lamuriar pelo que Ele ainda vai fazer. Acredite no que está acontecendo agora. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus poderia fazer a conjugação igual Marta. Ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. E não estaria errado, porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Aí você diz: irmã, mas só ressuscitou de fato depois. Pra gente, mas Deus não vê as coisas como será. Deus chama como sendo, porque para Deus é antes de acontecer. Então escuta. Ele poderia dizer: eu fui a ressurreição e a vida. Ele poderia dizer: Marta, haja vista que a evidência da ressurreição só viria depois da morte de cruz. Ele poderia dizer: Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas ele não milita no diálogo dela. O diálogo dela é se. O diálogo dela é lá. E o diálogo dele é agora. Aí ele não diz para ela: Marta, eu fui. Ele não diz para ela: Marta, eu serei. Ele vira para ela e diz: Marta, eu sou. Eu sou. Eu vou te dar alguns segundos para adorar o eu sou. Marta, eu sou. Eu sou. Gente, há uma atmosfera profética aqui. Acredite. É agora, é o teu tempo. Bate na mão de pelo menos 3 crentes aí. Bate na mão de pelo menos 3 crentes e diz: é o tempo. É o tempo. É o teu tempo. É o tempo da tua casa. É o tempo da tua família. É o tempo de ressurreição. É o tempo de... É agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Olha, eu sou. Moisés disse assim, quando foi escolhido por Deus na sarça para ser libertador dos hebreus no Egito.
Quando eu chegar lá e perguntarem quem me enviou, o que eu respondo? Disse o Senhor Deus, diga que o eu sou te enviou a eles. Vou trocar para miúdos. O que é eu sou? Ele está dizendo, eu vou me apresentar na caminhada. Você já pensou? Se Deus sentasse Moisés naquele dia para dizer tudo que ele é, ele estava sentado até hoje. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa que eu seja na hora que você precisa que eu seja. Por que eu estou dizendo isso? E não é doutrina triunfalista não, irmão, é Bíblia. Quando Moisés vai dar testemunho no cântico de Deuteronômio 32, ele vai trazer tudo o que Deus era através do que Deus fez. Ele vai dizer, fez-nos chupar azeite da dura pernedeira, foi-nos coluna de fogo, nuvem. Ele vai usar as manifestações do que Deus fez, ou da manifestação de Deus fazendo, para dizer quem Deus era. Então, se você olhar para o Êxodo, você vai ver um Deus que é o que faz. E faz o que? O que ele é lá? O que ele está querendo dizer é o seguinte: Moisés, vai caminhando, que eu vou me apresentando. É por isso que com Deus, você não tem que esperar um dia propício para servi-lo, um dia propício para aceitá-lo. Não, você tem que vir do jeito que está e vai caminhando. Eu acho interessante, tem gente que diz assim, mas Camila, servir a Deus é coisa tão séria, que eu tenho uns rolos para resolver. Depois que eu resolver esses rolos, aí eu vou para a igreja. Só que esses rolos estão contigo, ó, e você nunca resolve, porque Jesus disse, sem mim, eu sou. Nessa de eu sou, ele foi sapato que não gastou, roupa que não consumiu, água na rocha, nuvem, na vertical, na horizontal, glória no arraial, maná que desceu do céu. Aleluia. O Senhor está dizendo, alguém aqui te apresentou o meu nome equivocadamente. Alguém aqui te disse, ele foi. Alguém aqui te disse, ele será. Só que ele está hoje aqui para te dizer, eu sou. Então eu não quero você preso no que não pode ser mexido. Não quero você ansiosa no que não pode ser acrescentado. Eu quero você ocupada, não é preocupada. É ocupada com o que você tem para fazer. Isso aí. Rebeca tipifica essa pessoa, e é por isso que ela é a escolhida. Quando ela vai chegando naquele lugar, ela chega de cântaro vazio. Aí o servo de Abraão espera ela encher o cântaro para poder pedir água. O texto diz que ela desce à fonte, enche o cântaro, coloca no ombro. Quando o cântaro está cheio, ele diz, dá-me um pouco da tua água. E o texto diz que imediatamente, prontamente, ela desce o cântaro e joga água na mão do servo de Abraão, mesmo sem conhecê-lo. Como é que Rebeca está chegando com aquele cântaro sobre o ombro na fonte? Cheio ou vazio? Vazio, porque ela está chegando. É por isso que ninguém aqui, meus irmãos, tem o direito de se gabar. Aqui, quem entra de cântaro cheio vive uma incoerência. Porque, sinceramente, aqui não é lugar de entrar cheio, aqui é lugar de entrar com disposição para encher. Água fresca. Você sabe por quê? Que eu fico olhando tantos pecados ocultos no nosso meio e depois tantos escândalos quanto eles são revelados? Porque as pessoas de um tempo para cá, elas querem passar a imagem de que todo mundo que entra aqui cheio. Aí são pregadores que só sobem à tribuna na hora de pregar. São cantores que só chegam para adorar na oportunidade. Não, eu não estou falando de quem veio de viagem, de quem tomou banho. Não, eu estou falando de gente que fica na salinha esperando a hora de entrar. E não é para tirar um cochilo porque está cansado. É porque é para o seu momento de derramar, sem ter apresentado nenhuma disposição de acreditar que tinha água naquele lugar para encher o indivíduo.
Isso é só um exemplo que eu estou usando, tá? Eu não estou generalizando. Sei que na maioria das vezes nessa correria da vida, a gente já sobe aqui vindo de algum lugar. Na correria, não. Eu estou falando de pessoas que parece que de um tempo para cá se gabam como se só pudesse entrar aqui cheio. Crentes que não visitam a igreja porque estão mal. Dizem, não, hoje eu não vou não, porque hoje eu estou mal. Então você tinha que ir. Aqui ninguém tem obrigação de entrar cheio, não, meu irmão. Isso aqui é fonte. Mas sabe o que é? Medo de que as pessoas olhem para você e digam, lá, fulano está vazio. Só que depende da perspectiva. Na horizontal, que é quando o homem te olha, dizem, lá, fulano está vazio. Na vertical, Deus está olhando e está dizendo, tem espaço para encher. Está entendendo? Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo a alguém, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Eu sei que por a gente ser muito animado, pregar a alegria da salvação, volta e meia a gente fica até indignado. E vez ou outra aparece um pregador dizendo, boca de ferro, língua de aço, desgraçado, não adora, não levanta a mão. Mas ninguém tem obrigação de ficar aqui o tempo todo assim não, irmão. Tem gente que entrou aqui e só Deus sabe como o cântaro estava seco. Deus falou comigo, não tem vergonha, não tem problema nenhum chegar aqui vazio. Amém? Amém. Rebeca chegou com o cântaro, mas subiu com o cântaro. Deus está dizendo, não há problema em descer vazio, o problema está em não subir cheio. Quando ela sobe, ela derrama o seu cântaro na mão do homem que pede. Duas coisas. Primeira, você não tem que subir cheio para provar nada para mim. Você não tem que subir cheio para provar para quem está aqui dentro. Você tem que subir cheio para provar que a sua descida valeu a pena para quem ficou lá fora. A gente aceita você entrar aqui vazio. O que a gente não aceita é você vivenciar 2h30 de culto e sair sem ser cheio. Quando ela volta com o cântaro cheio, ela tem água para derramar na mão do homem. Deus está dizendo para alguém aqui, perguntando. Quando você chega em casa, as pessoas bebem do que você veio buscar? Mas Camila, por que eu tenho que subir cheia? Para dar um motivo para quem ficou no caminho descer. Nós não podemos ser taxados como loucos de maneira incoerente. Se vai dizer que eu sou doida, me dê um motivo. O que eu estou querendo dizer? Irmão, a segunda-feira, por exemplo, que é intitulado Dia da Preguiça, para você que trabalha, tem que ser o dia que tu chega mais virado no ânimo, no entusiasmo, porque foi depois do culto de domingo, foi depois da virada da ceia, foi depois da madrugada da vigília, foi depois de ter descido a fonte, foi depois de ter bebido das águas, foi depois de se tornar uma fonte. Você tem que chegar naquele trabalho com postura de vencedor, com semblante de quem bebeu água, com cara de quem está saciado. Você tem que olhar para o incrédulo do seu chefe e dizer, Deus te abençoe. E se ele falar, não acredito em Deus, você diga, abençoe dobrado, porque o Senhor precisa mais do que eu. Você tem que olhar para aquele setor onde a inveja manipula as pessoas e dá um sorriso lindo, como se não tivesse medo de palavra contrária, porque maldição sem causa não encontra repouso sobre a sua cabeça. Você deve entrar lá alegre. Você vai ver gente derrotada, vai ver gente caída no meio do caminho, vai ver gente lutando contra a depressão, vai ver 9 horas da manhã gente colocando Rivotril debaixo da língua, e o Senhor está dizendo, quando você passar, vai derramando água do teu cântaro sobre a vida dessas pessoas. Faça elas beberem daquilo que você buscou, de tal forma que elas se perguntem, da onde você veio? Esse marido que não é crente, esse filho rebelde, essa pessoa que não entende o que você veio fazer na igreja e ficar sentada até agora 9h30 da noite para ouvir uma palavra. Essa gente que não consegue entender diante de tantos problemas, dívida. Tem gente aqui lutando contra a síndrome do pânico. Não vai na padaria, mas vem tremendo para a igreja, mas vem. Aí chega aqui. Quando chega aqui, quem ficou no caminho diz, como pode? Como é que consegue? Como é que vai? Faça essas pessoas, quando você estiver voltando, entenderem por que você vem, por que você desce. Olha a sagacidade desse homem. Ele diz assim,
Eu vou esperar ela encher. Quando ela encher, a água que é para ela, eu vou pedir para... Sabe por quê? Porque a motivação que a gente usa para nós não é a mesma motivação que a gente usa para as pessoas. Deus me livre e guarde. Mas se teu filho tiver um problema na madrugada, você vai de camisola do jeito que você está. Vai ou não vai? Agora, se for o da vizinha, você diz, espera aí que eu vou trocar de roupa. Sim ou não? Porque não empregamos para as pessoas a mesma motivação que empregamos quando é para nós. Só que essa mulher vai ser mãe de multidões. Como eu já disse e repito, ela não pode ser uma represa, ela precisa ser um... Eu quero ver se ela tem para mim a disposição que ela tem para ela. Ele esperou ela encher o cântaro dela. Só que Rebeca vai descobrir uma coisa linda quando a gente está motivado a abençoar o outro. O que, irmã Camila? O que a Bíblia diz, mas bem-aventurada coisa é? Do quê? Ela vai descobrir que a água que ela buscou para ela sacia ele. Deus está dizendo, e se eu te disser que a oração que você faz para você também responde o pedido de mais alguém? Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Esse louvor que você canta é só para mostrar que você buscou técnica? Eu sei que foi você que orou. Eu sei que foi você que ensaiou o dia inteiro. Quando você canta, cântaro vazio, busca necessidade. Quando você canta, quando você desce a fonte, quando você ensaia, esse louvor que você canta, é para mostrar que você sabe fazer firula? É para mostrar que você entende de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Ou depois que você canta, da água que você derrama, jorra nos olhos de mais alguém? Essa mensagem que a gente prega, que tipo de sermões são esses que nós estamos pregando? Os sermões que a gente prega é para ostentar conhecimento teológico de que a gente estudou? De que a gente está aqui falando do que sabe, de que passeamos no grego, no aramaico, no arcaico? Isso não interessa, o que interessa é o seguinte: se essa água que você buscou para você, ela deu de beber mais alguém depois que você terminou de pregar? A pergunta que o Espírito Santo nos leva a refletir nessa noite é se a sua busca sacia a sede de mais alguém ou não. Se a sua busca é só para você, porque se é só para você dá para entender por que tem tanta água parada na sua vida. Que orações são essas? Só Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus eu. Oh, aleluia. Entregue a palavra, olhe para essa pessoa e diga: o cântaro é meu. Não, diga, o cântaro é meu. A busca foi minha, mas a água é nossa. Derrama um pouquinho dessa água na vida desse crente. Derrama um pouquinho dessa água no chefe. Derrama um pouquinho dessa água no teu marido. Suba cheia, dando às pessoas um motivo para quererem descer. Aí agora é para acabar e eu fecho a mensagem aqui. O texto diz que ela dá de beber a ele, ele bebe a água. Quando ele termina de beber a água, ela diz assim: vou pegar mais água. Diga, mais água. Mais água. Rapaz, que alegria. É quando a gente percebe que o que a gente buscou pra gente atende a tanta gente, que a gente vê que se pegar mais água vai atender mais. Aí ela diz assim: eu vou pegar mais água. É bom demais quando você descobre o resultado da busca sobre a vida de alguém. Tipo assim, você ora pelo teu filho, aí daqui a pouco o teu filho vem à igreja e o amiguinho dele converte também. Aí você diz: uai, mas eu só busquei pro meu filho, mas derramou na vida do outro que andava colado. Aí você já começa a entregar a família toda. Você diz: mais água, semana que vem vou de novo na consagração. Terça que vem vou no trabalho de libertação. Domingo vou estar na igreja. E sexta-feira que vem também vou. Vai ter batismo? Também estou dentro. Ela diz: vou pegar mais água para todos. Todos os camelos, gente. Todos os camelos, a saber, 10 camelos. Camelos voltando de viagem. 100 litros de água para cada camelo, para abastecer. Só que o cântaro de Rebeca só tem de 15 a 20 litros de água.
Mas a Bíblia diz que ali tem um bebedouro. O que é o bebedouro? Bebedouro é o lugar que você despeja a água que tem. Aí ela diz, mais água para todos. Gente, presta atenção. Cântaro de 10 a 15 litros, de 15 a 20 litros. Vamos dizer que é de 15. 100 litros para cada camelo. São 10 camelos. 10 camelos a 100 litros, quantos litros d'água? Num cântaro de 15. Mas a eleita diz, mais água. Ela vê que são 10 e a abençoada ainda me diz assim, mais água para todos. É doida. Eu gosto de crente assim, que só tem dinheiro para fazer 10 quentinhas. Mas ele vai para a rua e diz para a galera debaixo do viaduto, semana que vem vai ser 500, hein? Loucura. Mais água para todos. E agora? E agora começa o desce e sobe. Desce vazia, sobe cheia. Escute, subiu cheia, joga no bebedouro. Os músicos podem subir, cheios de preferência. Desce vazia, sobe cheia. Vai para o bebedouro. Desce de novo. Como é que desce? Como é que desce? Vazia, irmão. Não chega aqui arrotando santidade, não. Desce na humilhação. Ó. Desce vazia, sobe cheia. Quando sobe cheia, ela vai para o bebedouro e despeja água. É o tipo de obra que você começa às 7 horas da manhã e termina às 11 horas do dia. Rapaz, isso aqui é demanda. Só que não são as pessoas que determinam o quanto ela aguenta. É a necessidade que está à volta dela que determina a hora que ela para. Volta e meia você vai encontrar alguém que quer te desmotivar. Dizendo, garota, tu vai ficar doida, tu tá na igreja direto. É 9 horas, tu ainda não foi embora, tu tá ficando perturbada, hein? Ó, isso não vai dar certo não. Só que não sou eu você que tem que dizer. Até que ponto você tem que ficar, é o tamanho da sua necessidade que grita. Aí, ela bota no bebedouro. Mãe Camila, eis o meu problema. Eu não estou alimentando, derramando. Por quê? Porque você olha a quantidade de camelos, faz a conta de 1000 litros de água e lembra que você só tem um cântaro de... Aí você vai para a oração e diz, Deus, me dá um cântaro. Me dá um cântaro de 500, me dá uma cisterna de 1000, me dá uma piscina de 5000, me dá uma mangueira, me dá um hidrômetro. É hidrômetro? Como é que é aquele negócio de rua? Hidrante, mais fácil. Deus, me dá um hidrante, me dá uma mangueira, me dá um carro de bombeiro, Senhor. Só que você não tem isso, tudo que você tem é um cântaro de... Deus me trouxe aqui para te lembrar. É esse cântaro de 15 que tem saciado a sua casa há anos. Seu ministério ainda não está onde você queria, mas foi com cântaro de 15 que você chegou onde você está. O teu marido ainda não é tudo que você deseja que ele seja, que ele fosse. Mas ele já não é nem sombra do que já foi um dia. E foi com cântaro de 15 que você conseguiu esse resultado. Você sabe que ainda falta muito para você ser o crente que você sonha ser. Mas você glorifica a Deus, porque graças a um cântaro de 15 você já não é a sombra da desgraça que um dia foi. Deus está mandando eu dizer para alguém, não despreze o seu cântaro de 15. Você pode não falar bonito como A e B, mas são as tuas palavras que Deus tem usado para semear fé na tua casa. Você pode não ser um pregador eloquente de altar, mas naquela vizinhança, quando o povo quer uma oração, é na tua casa que eles batem para poder pedir o teu cântaro de 15. Teu nome não está no cartaz, você não é conhecido na sua igreja, mas é o cântaro de 15 que tem te dado fidelidade para servir ao Senhor. As pessoas da terra não te conhecem, mas o céu sabe quem você é. Quando você dobra o joelho, não despreze. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém, filha, filho, tem um bebedouro aí. Fala para esse crente, tem um bebedouro aí. O que é o bebedouro? Quando ela está com o cântaro cheio, ela despeja água no...
Aí eu te pergunto, os camelos ficaram paradinhos. Aqui. Os camelos ficaram paradinhos esperando o bebedouro dar 1000 litros para começar a beber água? O que os camelos faziam? Jogou de 15? Mais 15. 15 mais 15 dá? Mais 15 dá? Mais 15 dá? E eles estão bebendo. Eles esperam dar 1000 para beber? E ela espera conseguir 1000 para eles conseguirem beber? Ela vai de 15 em? E eles vão bebendo de 15 em? E as águas vão multiplicando. Porque eles não podem beber mais rápido do que um cântaro de 15. Pode despejar 15. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo, você tem paralisado o seu ministério. Olhe para cá. Você tem andado com a sua vida estacionada, meu filho. Porque você olha para o tamanho da demanda e você pensa, como é que eu vou atender uma demanda de 1000 se eu só tenho 15? Leve isso para todas as áreas. Espiritual, material. Qual é a área de necessidade? Qual é a área de escassez da sua vida? Eu quero que você traga isso na sua memória agora. Qual é a área da sua vida que você pensa que não dá conta? Irmã Camila, eu não dou conta de pregar. Eu não dou conta de cantar. Irmã Camila, eu sou desafinada, mas eu sou em cantar. Eu não sei, traz aí agora. Irmã Camila, eu não dou conta de fazer pelos meus filhos as orações que eu preciso para que eles sejam libertos. Porque tem um que está viciado no crack. Um exemplo. O Senhor está dizendo, traz na sua memória agora. Qual é o nível da escassez? Porque eu vou usar o teu cântaro. Esse jeito que você ora. O tempo que você tem. O tamanho da sua busca. A disposição da sua prontidão. Essa galera que está em pé, irmão. Pelo amor de Deus. Eles não estão em pé 1 hora nem 2 não. Já vai para quase 3. Não arreda o pé. E enquanto você se pergunta, será que essa loucura valeu a pena? O Senhor está dizendo, o primeiro camelo já começou a beber. Então eles não esperam encher 1000. Eles vão bebendo à medida que Rebeca vai colocando, tá entendendo? Deus está dizendo, você não pode esperar ter para fazer. A sua prontidão tem que te ensinar a usar aquilo que você tem agora. Você tem uma oração agora? Então não faça essa oração segunda-feira, faça essa oração. Você quer começar um propósito de jejum? Não joga para domingo, vira meia-noite de hoje. E Deus está dizendo, eu estou preparando um recipiente. Eu estou preparando um estoque. Eu estou preparando um lugar. Entenda o bebedouro. Deus está dizendo para alguém aqui, enquanto você está aqui, eu deixei reservas na sua casa. Enquanto você... Olhe para quem está do seu lado e diga, o cântaro está comigo, mas o bebedouro está lá em casa. Eu busco aqui, Deus abastece lá. Eu volto para lá e venho para cá. Deus está cercando, Deus está abastecendo. Deus está alimentando as suas necessidades. Agora, gente, olha que loucura, pastor. Rapaz, é quase uma injustiça, Flávia. É ser humano alimentando camelo. Eu busco 15 e o abençoado bebe 100. Sabe o que é isso? Necessidades mais altas que a minha capacidade. Aí você diz, Senhor, por que o Senhor insiste em dar para mim a responsabilidade de saciar o que é maior do que eu? Deus deu a esse ministério. Deus deu a família de vocês. Assim como Abraão, uma promessa maior do que a vossa casa. E tem dias que a gente olha para o nosso cântaro e vê o tamanho da demanda e diz, como será possível? E Deus diz, não fica olhando para a demanda, vai descendo e vai subindo, vai descendo e vai subindo, vai descendo e vai subindo. Mas chega uma hora, que é na hora do cansaço, você pensa, isso não tem lógica. Eu estou orando por um marido há 10 anos, eu estou buscando por um filho há 5 anos. Irmã Camila, faz 10 anos que eu quero ser pregador. Irmã Camila, eu tenho uma promessa de pastor há anos. Eu não sei. Uma hora você vai ser tentado a pensar, isso não tem lógica, é desumano. Ser humano, na sua pouca capacidade, ir além, parece desumano.
Só que veja, ele só diz para Rebeca, é esta, ou melhor, para o Senhor, é esta. Não é quando ela dá água para ele, é quando ela dá água para os. Porque dá água para ele, qualquer moça que chegasse daria, porque era cultural. Mas Deus não está procurando alguém que atenda a demanda cultural. Deus está procurando alguém que atenda a demanda comportamental da promessa. Veja, veja. Qualquer moça que chegasse ali teria que dar água, porque não eram os homens que davam água, eram as mulheres que buscavam água. Então qualquer moça que chegasse ali e ele pedisse água, ela daria ou não daria? Qualquer moça. Agora, dar água para os camelos não foi pedido dele, foi desejo. Quem é Rebeca? Rebeca é alguém que vai além das expectativas. Quando você dá de beber a ele, você mostra que você atende às expectativas humanas. Quando você dá de beber aos camelos, você mostra que você vai além do que o que esperam de você. Deus mandou eu repetir algo sentado ali, e ele disse que é natural que a sua mãe, seu pai, seu filho, seu pastor, sua igreja coloque uma expectativa em você. E essa expectativa já é tão grande porque é terrível ser pressionado e ser cobrado. Alguém está sempre esperando alguma coisa da gente. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer, e se eu te disser que a capacidade que eu estou te dando vai além de atender expectativas humanas? Dar de beber a ele era atender expectativas humanas. Dar de beber aos camelos era ir além de qualquer expectativa. Deus está dizendo para filhas aqui, eu te dei capacidade para ir além das expectativas que seu pai colocou em você. Deus está dizendo para filhos aqui, eu te dei capacidade para atender expectativas maiores do que a que seus pais, a sua mãe colocou sobre você. Aí você diz, irmã Camila, mas eu sou humano. Todas as vezes que o ser humano precisa atender expectativas que vão além de sua capacidade humana, Deus lhe dá capacidade animal. Eu não estou inventando, eu te conjuro, isso é bíblico. Ó, ele disse a Jeremias para falar a Israel em tempos de apostasia, quando ela foi chamada para ser referência e estava se curvando diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Olha o que ele disse, Jeremias capítulo 12, se não me engano. Ele disse, Israel, se tu te fatigas com os homens que vão a pé, o que será de ti no dia em que competires com os cavalos? Parece injusto um homem competir com um cavalo. Quem corre mais, o homem ou o cavalo?